Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Nós vamos meditar na carta de Tiago, e Tiago é prático. Tiago ele fala assim: olha, se você for um ouvinte esquecido, você vai se perder, vai tudo em vão. Então você tem que ser praticante. E como é que eu faço para ser praticante? Então entenda que todas as vezes que você escuta a palavra de Deus, ou no seu tempo devocional você vai ler a palavra, você tem que terminar esse período com uma aplicação prática. O que eu faço agora? Se você ouviu a palavra e não veio isso que eu faço agora, se perdeu. Você não vai fazer nada. Então a palavra de Deus tem que gerar em nós uma ação. Eu preciso saber o que eu vou fazer com aquilo que eu ouvi, ou com aquilo que eu li. Eu preciso ter uma aplicação. Ou vai ser apenas mais uma informação? Amém? Você já sentiu ciúmes de alguém? Aquela sensação de ciúmes? Todos os sentimentos que nós temos foram dados por Deus, inclusive os ciúmes. Existe um ciúme, que é um ciúme meio doentio, que a pessoa vê coisa onde não há coisa. Mas os ciúmes, ele é proteção. Ele realmente ajuda, os casais a cuidar do outro. É um zelo, pelo outro. Você vê, opa, tem alguém que está se aproximando, alguma coisa aí que está meio esquisita e precisa ver uma ação. O problema é que às vezes a pessoa, em vez de proteger, ele se volta, contra o cônjuge, ou contra o namorado, a namorada, e aí fica aquela coisa, aquela pressão em cima da pessoa, então não é mais proteção, aí se torna algo ruim, algo que vai prejudicar. Eu já vi muitos casamentos terminarem por excesso de ciúmes, mas eu já vi casamentos terminarem porque as pessoas não se atentaram ao ciúme, não agiram e foram deixando. Não, está tudo bem, está tudo de boa, e quando viu, já havia alguém se infiltrado no meio daquele relacionamento e destruído completamente. Então o ciúmes é um alerta. A Bíblia mostra 3 tipos de ciúmes. Tem aqueles ciúmes que vêm realmente da pessoa que não tem uma boa autoestima, tem falta de confiança, e ele vai achar que tudo é motivo para traição, alguma coisa. Então a pessoa, ela está com ciúmes porque ela não sabe quem é, não sabe quem é o seu cônjuge, e aí a falta de confiança. Existe também os ciúmes aonde está havendo algum tipo de traição, ou física ou emocional no casamento. E o cônjuge, ele sente ciúmes porque o outro não está sendo leal. Então esse ciúmes, ele até é espiritual, ele mostra para o outro que alguma coisa está errada. E há também aqueles ciúmes aonde a própria pessoa está fazendo algo desleal e ele acha que o outro também está fazendo. Tanto é que no Velho Testamento havia lá um ritual, O marido, ele desconfiava da mulher, então ele ia lá, se apresentava no sacerdote, ele fazia lá uma água, uma mistura lá, orava, apresentava a Deus, e a mulher tomava aquilo. Se ela estivesse inocente, não acontecia nada, mas se ela estivesse realmente traindo o seu esposo, o seu ventre inchava, a pessoa adoecia. Para tratar isso, olha, não aconteceu nada, está tudo bem, entendeu? Agora vai embora. Hoje nós temos que entender exatamente o que está acontecendo, como nos posicionar com equilíbrio e sem excesso. Então a Bíblia fala sobre ciúmes, e aqui nós vamos falar dos ciúmes de Deus. Você sabia que Deus tem ciúmes? Os ciúmes de Deus, um zelo que salva. Tiago 4:4. Adúlteros, olha que forte. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus,
Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamente-se e chorem. Troquem o riso por lamento, a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Como é o diabo? Pastor, misericórdia, você vai falar do diabo? Sim, eu vou falar do diabo porque a Bíblia fala do diabo. E como Jesus disse, né? Aqui a gente só faz, ou o filho só faz o que vê o pai fazer. Se o pai fala, a gente pode falar. João 10,10 diz que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. No contexto daquilo que Jesus estava falando, onde ele é a porta do curral das ovelhas, e que aquele que vem a ele precisa entrar por ele, que aquele que vai lá, né, pular a cerca, né, vai chegar por trás, ele é ladrão e salteador. Então, no contexto que Jesus se mostra como guardião da porta, sendo ele o caminho, nós entendemos também que o ladrão citado aqui é o inimigo, que ele vem para furtar, roubar as ovelhas, saquear o aprisco. E ele diz que a intenção deles são três: roubar, matar e destruir. Então, por mais que algumas pessoas achem que tira algum benefício, né, usando as coisas oferecidas pelo diabo, o fim vai ser esse: roubo, destruição e morte. Ele vai trabalhar para cumprir este propósito: roubar, matar e destruir. Aí Jesus diz: mas eu vim para que tenham vida e tenham plenamente, né? Eu tenho uma vida que vai satisfazer. O diabo, ele é a personificação do mal. O que é mal tem uma raiz no diabo, né? No inimigo que vem causando mal, e quanto mal há no mundo. Por isso que Jesus diz que o mundo foi entregue ao maligno, e que ele é o Deus desse século, né? Ou você está em Deus, que é bom, ou você está no diabo, que é mal. Não há meio termo, ainda que haja uma aparência no mundo que algumas coisas são realmente boas. Olha, obras sociais, cuidados, isso, aquilo, mas vai chegar roubo, destruição e morte. Não há como fugir, não há meio termo. Então, qual é a sua aparência? Segundo Coríntios 11:14 diz que ele se disfarça de anjo de luz, porque ele era um anjo de luz. A Bíblia diz que quando o diabo foi criado, né, como Lúcifer, que diz sobre luz, as pedras preciosas foram criadas juntos. Então, qual é a sua aparência? Provavelmente não é mais essa, senão ele não precisava se disfarçar do que ele era, mas ele sabe bem como ele era. Alguns filmes, né, estão fazendo uma releitura do mal, principalmente aqueles da nossa infância, né, que nós crescemos assistindo, que alguns personagens personificavam o mal. Então você assistia, né, o filme ou o desenho, você sabia, não, aquele é o mal e aquele é o bom. Mas agora, né, estão fazendo aí umas modificações e relançando as histórias, principalmente a Disney, né? Vilões passam a ser mocinhos, né, ou até heróis. E alguns filmes, né, por exemplo, aquele filme da Malévola, né, em 2014, olha o nome do personagem, Malévola. Aí você vai assistir, né, não é tão má assim, né? Na verdade ela é até boa, né? Na versão que foi em 2019 também, né, Malévola, Dona do Mal. Aí você vai assistir e parece que ela é boa, né? Tem um outro filme que chama Descendentes, de 2015, né, que é os filhos desses personagens mal, né, da Cruella, né, e eles estão ali, a princípio eles são mal, e aí vai virando, e daqui a pouco eles parecem ser bons, e os que eram filhos dos bons se tornam maus. A própria Cruella, né, a versão de 2021, vai contar ali uma história, na verdade ela não era má assim, ela era até boa, mas aí foi, né, o meio que veio corrompendo e trazendo, e você começa a questionar. A Cruella, né,
olha o nome, Cruella, e o sobrenome dela é DeVille, né? Cruella DeVille. DeVille é diabo em inglês. E aí eles vão dizendo, olha, não é tão ruim assim. E dizem que agora, né, a nova versão da Branca de Neve, que eu acho que ainda está em produção, né, vai trazer também aí uma ideia da Rainha Má que não vai ser tão má, né? E eles escolhem, né, a Rainha Má vai ser aquela que é conhecida como a Mulher Maravilha, né? Que vai fazer o personagem lá da Mulher Má. Ou seja, eles estão distorcendo da mesma forma, né? Eles querem incutir que o diabo não é tão mau assim. Na verdade, a versão má do diabo é uma versão cristã, né? Porque são os cristãos que falam do diabo mau, mas o diabo não é tão mau assim. Você sabia que a cartilha que foi elaborada para que as crianças aprendam na escola, ela tem lá dizendo que o diabo não é ruim? E tem várias distorções, né, sobre isso, mostrando, confundindo a cabeça das crianças, dizendo que o diabo na verdade é um cara legal. Então eles tentam modificar a imagem do mal, só que Jesus já advertiu, né, que o diabo ele foi mentiroso desde o princípio. E quando ele mente, ele fala da sua própria linguagem, né? Pois ele é mentiroso e pai da mentira. A única paternidade que foi atribuída ao diabo é da mentira. Então, aquilo que ele fala de si mesmo é mentira. A sua palavra é mentira, suas promessas são mentirosas. O mal, ele vem e se disfarça de bem, e começa a apresentar algo que é ruim, mas tem uma carinha ali que é bom. Então eles vão destruindo a ideia que nós tínhamos de bem e mal. E às vezes o mal, ele se aparece tão sutil, né? Por exemplo, uma proposta de trabalho com um ótimo salário. E aí esse salário vai exigir que você se afaste das suas atividades na igreja ou da sua família. Então aquilo que parece ser bom é uma coisa que está te roubando da sua família, te tirando de casa, te tirando da igreja. Então antes de aceitar, peça conselhos, ore a Deus. Não é porque o salário é bom, a proposta é boa, que na verdade aquilo é bom. Então são formas em que, sutilezas que o inimigo ele vem com as suas armadilhas sutis. E quando você vê, você já abriu mão daquilo que realmente é importante. Você sabia que não existe nenhum registro bíblico sobre aparições do diabo ou dos demônios? Não existe essa coisa, o diabo apareceu para alguém, né? Ou veio lá e viu um demônio. Essas coisas são geradas pelo medo, pela nossa imaginação, porque se as escrituras não falam de materialização, né, do mal dessa forma. Mas lá fala que ele conversou com Eva, né, lá no Éden, mas foi através da serpente. Então ele vai sempre usar alguém. Ele vai estar sempre alguém. Mas lá na tentação de Jesus diz que o diabo conversou com ele, né? A gente não sabe bem se ele realmente apareceu ou se foi o processo que nós passamos, né, na mente de ouvir, né, de pensamentos. Nós não sabemos como foi. A Bíblia não esclarece isso, mas você não vai ver registro. Então a ideia que nós temos da figura, da sua aparência foi criada. Não quer dizer que realmente é assim, pelo contrário, pelo que nós vemos, estudando, muitas vezes a aparência vai ser bonita, né? Vai ser boa, vai ser aquela aparência que seduz e que parece que aquilo não era ruim. O medo é o governo do diabo, ele quer governar pelo medo, ele quer trazer o medo. Então essas figuras, né, que vêm assim, é para que tenham medo, a gente vinha temer o diabo. Mas você lembra qual é o princípio da sabedoria? Não é temer o diabo, é temer a Deus. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Então nós temos que temer a Deus. Isso é tão forte que a Bíblia fala assim, olha, não tema aquele que tem poder de tirar a sua vida. Tema aquele que tem poder de, além de tirar a sua vida, lançar a sua alma no inferno. Ou seja, só Deus pode fazer isso. Então o temor deve ser o temor a Deus. Então a batalha está acontecendo nas nossas mentes. O nosso pensamento ele tem 3 origens. Uma das origens é a mais comum, que é de nós mesmos, são nossas ideias, aquilo que nós vemos, pensamos, desejamos, né? Isso vem e forma os nossos pensamentos.
Mas há pensamentos que vêm e que é o acesso do mal. São propostas que o inimigo fica fazendo na nossa mente. E tem pensamentos que nascem do Espírito Santo. E parece que é tudo igual. Se você não tiver discernimento da palavra, confunde muito. Qual é o seu pensamento? O que é a atuação do mal e o que é a atuação do Espírito Santo? A gente precisa prestar atenção no que a gente está pensando. Muitas vezes a gente está tão no automático que você não presta atenção no que está na sua mente. Enquanto você mantém um sorriso no rosto, né, muitas vezes o que está lá é um sentimento ruim com a pessoa que você está falando. Então, quando o Senhor nos manda estar vigilante, é vigilante na nossa mente, nos nossos pensamentos, né, no que está passando pela nossa cabeça. Você não pode impedir, né, como dizem, um passarinho de voar sobre sua cabeça, mas você pode impedir que ele pouse e faça um ninho na sua cabeça. Então você tem que estar alerta para você poder resistir. Porque diz que nós resistirmos o diabo, ele vai fugir de nós. Então nós temos que nos posicionar diante dos pensamentos que temos. Porque a ideia do inimigo é fazer com que você ache que o pensamento é seu. Não sei quem assistiu aquele filme com Leonardo DiCaprio chamado A Origem, né? Era um filme que ele entrava nos sonhos das pessoas. E qual era a ideia? Que ele incutisse uma ideia em alguém, a pessoa achasse que aquela ideia foi dela, que não foi uma ideia implantada. Tive uma ideia. Porque parece que quando a ideia é nossa, né, ela já passou por um crivo de aprovações. Puxa, isso nasceu no meu coração. E quantas ideias passam na nossa cabeça? Dizendo, por exemplo, sobre quem você é. Eu acho que eu sou mal mesmo. Eu devo ser assim porque acontece tantas coisas. Porque o inimigo, ele não vai falar, né, te chamando de você. Ele vai falar na primeira pessoa. Ele vai falar, eu sou assim, eu penso isso, eu quero isso. Porque a ideia dele é enganar. E ele é especialista nisso, em enganar. Então os pensamentos vêm, pensamentos que você não concorda. Quantas vezes você já lutou com o pensamento? Puxa, mas eu não quero pensar nisso. Pensamentos que são, às vezes maléficos, né? Às vezes são pensamentos que comprometem a nossa integridade moral, estão lá na nossa mente. E muitas vezes você acha, puxa, por que eu estou pensando nisso? Você está diante de um ataque, você precisa se posicionar. Você precisa parar e realmente falar, eu não aceito isso, isso não vem de mim. Por quê? Porque eu tenho a mente de Cristo. Então esse pensamento, ele não é mais seu. Mas o diabo quer que você pense que o pensamento é seu e te leve a fazer alguma coisa, a praticar ou ser aprisionado por isso. Então ele quer incutir na sua mente uma ideia e que você compre essa ideia e pense, essa ideia é minha. Mas não é. Porque a Bíblia diz que a nossa mente foi transformada, o nosso espírito foi modificado, e agora nós somos filhos de Deus. E ser filhos de Deus é descrito na Bíblia como um poder. Foi nos dado o poder de sermos filhos de Deus. Nós temos o Espírito de Deus em nós. Então rejeite os pensamentos que não estão em conformidade com a palavra. Não compre isso, dizendo, isso é meu. Foi eu, como é que eu pude pensar tal coisa? Se você percebeu, repreenda em nome de Jesus. Não aceito, eu não penso mais assim. Posso até ter pensado um dia, então estou diante de uma batalha, eu preciso preencher isso. Por isso que nós vemos a Bíblia nos ensinando a pensar em tudo que é bom, tudo que é agradável, proteger a nossa mente. O acesso nós não conseguimos fechar, então os pensamentos vão vir, mas você tem que estar atento e refutá-los. Como resistir ao mal? Como resistir ao diabo? Está escrito aqui, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele vai fugir de vocês. Primeiro, submissão a Deus.
Eu me submeto a Ele, deixo Deus vir e ter acesso ao meu coração, governar o meu coração. Submissão é obediência a Deus, e aí eu vou conseguir me posicionar. E aqui diz que se eu resistir, Ele vai fugir. O problema é que às vezes a gente está tão distraído que a gente não resiste, e aí vai vindo, a gente deixa vir. Mas a Bíblia nos ensina a resistir. Resistir é ir contra, é se opor, é não aceitar aquilo. E às vezes o pensamento começa com uma coisa sutil, né? Eu vou dormir um pouco até mais tarde. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Mas às vezes é uma sugestão do mal. E aí você vai ficando. Aí eu vou dar um gelo nele. Agora eu também vou apertar. Agora eu vou resistir. A gente também não fala. Eu não tenho tempo para isso. Para isso o quê? Se é coisa que o Senhor diz que é prioridade, e você não tem tempo, esse pensamento não é seu não. Você é filho de Deus. Como assim você não tem tempo para isso? Não, porque a minha vida é isso. Não, a sua vida é uma vida que primeiro reina as demais coisas. Então a sua mente começa a ser atacada. Mas eu vou estar tão cansado. A gente parece que não está cansado para inúmeras coisas, mas as coisas de Deus cansam. Tem gente que fala assim, eu estou muito cansado, eu não vou na igreja. E vir na igreja cansa? Você sentar, ouvir a palavra, ser alimentado, louvar a Deus, isso cansa? Não, eu vou ficar em casa sentado vendo TV. Vendo TV descansa, e sentado aí ouvindo a palavra não descansa. Percebe que é um pensamento maligno que vem para nos roubar? Não, porque eu trabalhei muito. Aí você vai ver a pessoa... Está igual os jovens que eu vi hoje cedo. Nem jovem era, já era pai de família. Saí cedinho para caminhar. Lutei, porque ele falou, não vou sair da cama hoje, está frio. Falei, não, eu vou porque eu falei que eu ia sair fazer caminhada, eu vou. Mas eu subi assim, gente, era 6:30 da manhã, o pessoal estava soltando pipa. Eu falei, uau, domingo, 6 da manhã, as pessoas acordam cedo para ir soltar pipa. A luz nem tinha nascido quase, o sol, né? O pessoal já estava lá. E aí às vezes fala assim, vou para a igreja. Não, é muito cedo. O problema não é meu. Não é meu, o problema é do outro. O pessoal fala assim, não cuida da vida do outro. Mas a Bíblia manda eu cuidar da vida do outro. É que às vezes o cuidar da vida do outro, o pessoal fala, é ficar fofocando, né? Mas eu preciso cuidar da vida do outro. Eu preciso ver se a pessoa está bem, principalmente aqueles que são perto, né? Não é isso que a gente faz? Você está bem? Como é que você está? Né? Você se preocupa, você vai, você interage. Isso é cuidar do outro. A Bíblia nos ensina tanto cuidar do outro que ela fala assim, olha, faça para o outro o que você quer que façam para você. Então nós cuidamos da vida do outro. Cuidar. Viu como distorce as coisas? Não, o problema é dele. Cada um que cuide do que é seu. O importante é ser feliz. Essa é uma das mensagens mais destrutivas do diabo, de suas mentiras. O que importa é você ser feliz, sua felicidade acima de tudo. Para ser feliz, não importa se isso vai destruir um casamento, porque o importante é ser feliz. Se eu não estou feliz no meu casamento, eu vou desfazer e procurar outro. A Bíblia não manda você ser feliz. A Bíblia manda você fazer o outro feliz. A Bíblia manda suportar a dor, a aflição. A Bíblia nos ensina isso. Aí o diabo diz, seja feliz, meu filho. E não importa a consequência que virá, o que importa é ser feliz. Quantas pessoas estão dominadas por aquilo que elas acham que são suas ideias? É por isso que a Bíblia diz que o coração humano, ele é corrupto. O que é um coração corrupto? É um coração que se vende. Se vende a quê? As ideias do diabo. As suas mentiras. Você está dirigindo o seu carro ou fazendo alguma coisa, e você está lá na sua casa, trabalhando, fazendo, ocupado. É por isso que os antigos já diziam, né, que mente vazia é a oficina do diabo. Está com a mente desocupada, ele falou, opa, é a hora de eu vir e jogar as minhas setas. Então você está lá, e daqui a pouco você começa a se lembrar que alguém falou, e que aquilo te ofendeu.
E aquilo começa a vir, e aquilo começa a crescer. Puxa, mesmo que a pessoa fez, daqui a pouco vocês começam a estar dominado, aí a raiva cresce, e você começa a pensar, eu vou dar uma resposta, eu vou dar o troco, eu vou fazer isso ou aquilo, e daqui a pouco você estava bem, e você já está ardendo com o sentimento de vingança, buscando uma forma de prejudicar ou de dar o troco a outra pessoa. Então neste momento, diga: Senhor, esse pensamento não vem de Ti, ajuda-me a perdoar e seguir em paz. Todas as vezes que vier esse tipo de pensamento, a primeira coisa que você fala: eu te perdoo, eu perdoo. Aí o diabo sai fora: eu perdoo. Mas o que ele fez é errado, que aí a sua mente vai questionar: como assim você vai aceitar? Fala: eu vou aceitar porque Deus falou para aceitar, eu aceito, eu perdoo e eu vou seguir a minha vida. Temos que estar atentos, senão a gente adoece. Quando o diabo ele não consegue te atingir diretamente, ele vai te envolver em conflitos com as pessoas que você mais ama. Às vezes a gente está bem perceptível, né? A gente percebe: se eu falar uma palavra errada aqui vai dar briga, porque o outro está buscando motivo. Você já percebeu e você já, eu vou passear. Porque ele não conseguiu te atingir, e se quem está do seu lado não está vigilante, ele vai usar o outro para tentar criar um conflito e destruir a harmonia, a paz que está lá, dentro da sua casa. Por isso que os dois têm que estar juntos, né, em harmonia, tem que ter realmente, porque às vezes é a gente que está sendo usado e às vezes é o outro, se a gente não está atento. Olha só, quando o diabo continua pedindo para você olhar para o passado, existe algo no futuro que ele não quer que você veja. Deus tem algo para você na frente, e para que você não veja isso, ele começa a te fazer olhar para trás, pensar do que passou, do que você poderia ter feito. Sei lá, peraí, Deus quer que você olhe para frente, Ele quer te mostrar coisas e você está preso a algo, muitas vezes uma mágoa, ou às vezes até uma coisa que era para ser boa não foi, puxa, passou. Um exemplo: você e seu cônjuge tiveram uma discussão, então ao invés de ficar em silêncio dias, que eu já vi casais ficarem anos sem se falar por causa de um conflito, não é nem mais um gelo, né? É um iceberg, tantos anos que ficou sem se falar. Então ao invés de fazer isso, seja o primeiro a ir de encontro, a buscar uma forma de resolver, numa conversa pacificadora, mesmo quando você achar que está certo, que tinha razão. Não deixe o inimigo te dominar, atravesse, né, a ponte e vá lá e converse. Eu me lembro de um dia que eu discuti com a Juliana na sala, nem sei o que foi lá, a gente discutiu. Aí eu fui para o quarto, ela foi para a cozinha. Quando eu estava indo para o quarto, assim, eu falei: o que eu estou fazendo, né? Não, eu vou voltar lá e vou arrumar isso. Foi bem no começo do nosso casamento. Aí quando eu voltei para a sala, eu encontrei a Juliana voltando também, ela teve a mesma ideia. Volte, acerte as coisas. A gente vai errar com o outro, se a gente não tiver habilidade em acertar as coisas. O que vocês acham, disse Tiago, que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Quem está te perguntando isso é Tiago, inspirado pelo Espírito Santo. Tiago 4:5. O que você acha? O que a Bíblia quer dizer quando fala assim, que o Espírito que Deus colocou em nós tem ciúmes? O Espírito Santo dentro do crente, ele tem um zelo pela sua vida, pela vida espiritual, e ele quer que você esteja em comunhão com Deus. Então quando algo quer te roubar a comunhão, ele interfere, ele vem, ele age. Isso é o ciúmes, é o zelo. Espera aí, você está sendo influenciado por algo ruim. Quem já viu um vídeo, né, que o rapaz ele está na academia, aí ele chega perto de uma moça bonita, fala assim: eu posso ficar aqui do seu lado, eu estou querendo achar minha esposa. A moça fala: mas como é que eu vou te ajudar a achar sua esposa? Ele falou: não, só fica aqui parado, e daqui a pouco vem a esposa dele. Tudo bem aí? O que está acontecendo? Estava de olho, né? Assim é o Espírito Santo, ele vê o mal aproximando, ele: opa,
que conversa é essa, né? O que vocês estão falando aí? O que está acontecendo? O Senhor, Ele tem ciúmes de nós. Deus tem ciúmes, não como nós sentimos ciúmes. O ciúmes de Deus não é como o nosso, mas Ele é um ciúme santo. Tiago revela esse zelo de Deus por nós. Então, Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Então, em vez de acordar e já pegar o seu celular, né, e sair olhando as coisas, as mensagens, será se alguém falou, aconteceu algo enquanto eu estava dormindo, o que eu perdi nas horas que eu fiquei dormindo? Ao acordar, dedique um tempo a Deus, pelo menos 10 minutos, né, antes de fazer qualquer coisa, tira um tempo em silêncio, fale com Deus, ore, agradeça a Ele, comece o seu dia, fala: Senhor, me conduza nesse dia. Eu tive uma experiência tão impressionante essa semana, junto com a Juliana. A gente saiu e a gente foi resolver algumas coisas, e a gente foi de moto. A gente tem um comunicador, né, que a gente conversa um com o outro no capacete. Aí a Juliana foi ver, e o meu descarregou. Falei: então vamos quietinho, né, daqui para onde a gente vai. E quando eu estava indo, eu falei: puxa, esse tempo eu preciso orar, falar com Deus. Eu falei: mas sobre o que eu vou orar? Às vezes falta a palavra, né? Sobre o que eu vou orar? Aí eu falei: eu vou orar pelo meu dia. Senhor, me guarda, me protege. O que eu vou fazer hoje? Eu comecei a orar pelo aquilo que eu ia fazer hoje. Puxa, eu vou lá, a gente ia para uma consulta, né? Chegando lá, abençoa que dê certo, que não demore, põe um médico certo. Eu comecei a orar pelo aquilo que eu estava indo fazer. E a gente foi orando, e foi tão impressionante, aquilo que eu orei realmente aconteceu. A gente foi atendido, né, rápido, chegamos, fizemos o que precisamos fazer. Foi o dia, fomos lá visitar o pastor José Marques, né, passamos lá, visitamos ele, conversamos, encontramos pessoas, o Espírito Santo falou com a gente. E às vezes a gente vai fazendo as coisas no automático. Então o Espírito Santo quer ter tempo com você. Acorde pela manhã e fala: Senhor, esse tempo é seu. Eu costumava fazer, durante a minha semana, tinha um dia que eu falava: eu vou almoçar com o Espírito Santo. Porque todo dia eu almoçava com um colega, né? A gente almoçava e saía junto. Aí tinha um dia que eu tinha reservado, acho que era quarta-feira. Eu falava: vou almoçar. A pessoa já sabia, de quarta-feira eu almoçava sozinho. Eu saía, eu caminhava, ia para o serviço, eu sentava e falava: Senhor, esse tempo é contigo. Eu quero falar contigo, eu quero ter um tempo. E você conseguir imaginar, esse tempo eu reservei para você. Quantas vezes você tem dito: Senhor, esse tempo é para o Senhor tem a minha atenção. Tiago 4,6 diz assim: contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ser humilde, a Bíblia diz que é bem-aventurados os humildes, pois dele é o reino dos céus. Humilde ao contrário do orgulho. E o que é o orgulho? O orgulho é quando você acha que você não precisa de nada, não precisa de ninguém. A humildade nos leva ao oposto, né? A gente saber que a gente realmente precisa de Deus. Você recebe um elogio, né, pelo um bom trabalho, mas você reconhece sinceramente que aquilo não é fruto só do seu trabalho, da sua dedicação, que Deus está com você te dando força e sabedoria. Então quando alguém te elogiar, fala assim: puxa, glória a Deus, Ele tem me ajudado muito nisso. Dê a glória para Ele. Você não precisa dizer: não é bem assim. Fala: não, glória a Deus, porque Deus tem estado comigo, né? Os antigos faziam isso, né? Daniel, quando vai lá falar: não, você fez tal, só você arrumou e conseguiu discernir o sonho, que ele falou assim: isso é impossível para os homens, só Deus que conhece. Então foi Ele que me revelou. E ele diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam o diabo, ele fugirá de vós. Então se submetam, tenha obediência. Submissão é algo tão precioso quando a gente aprende a submeter, né, a prestar conta às autoridades. E olha como é um convite de Deus, Ele querendo trazer o crente para perto, para que você não se perda. Então os ciúmes de Deus é para que você venha para perto dEle e não seja levado pelo inimigo. Olha o que diz o verso 8: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm o quê? Mente dividida. Olha onde está a batalha.
mente dividida. Os ciúmes de Deus é para que a nossa mente não fique dividida, a nossa mente esteja nele. Então vigie a sua mente, se aproxime de Deus, e você vai ter autoridade para resistir o diabo. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. O que é isso? Arrependimento. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Para a gente concluir, Deus ele tem zelo por cada um de nós. Ele quer que a gente esteja num relacionamento íntimo com Ele. Esse é o ciúme santo de Deus, que Ele vai nos puxar para perto. O diabo ele vai procurar nos afastar de Deus, agindo principalmente em nossa mente, mas escolha estar em Deus. Vigie os seus pensamentos, faça um exame diário, preste atenção, esteja atento aos seus pensamentos, vê o que passa na sua mente. Às vezes você precisa anotar, puxa, esse pensamento está vindo com frequência, anote e ore sobre isso, e perceba Deus modificando a sua mente. Fortaleça os seus relacionamentos, atravesse as pontes, vai de encontro às pessoas, não deixe que o mal te separe. Crie hábitos diários de fazer uma coisa simples. Se você está enfrentando essa luta, fale para o seu cônjuge, ou para os seus filhos, para a pessoa que está lá: como é que eu posso te ajudar hoje? O que eu posso fazer por você hoje? Quebre essas barreiras. Busque Deus intencionalmente. Coloque lá no seu celular uma mensagem que vai despertar de manhã e vai aparecer lá escrito assim, ó: tempo para Deus. Durante o seu dia, coloque isso, pare, tempo para Deus. Não, esse é tempo para Deus. Se programe, tenha tempo com Deus. Pratique a humildade, deixe Deus ser Deus em sua vida. Agradeça a Deus pelas suas conquistas. Esteja atento aos disfarces da luz, ou quando o diabo se disfarça de luz e vem tentar sugerir coisas. Deus, Ele quer viver com você um relacionamento intenso e não meia boca. Não dá para ser cristão meia boca, não dá. Ou você vai com tudo, ou você vai ficar de fora. A Bíblia diz que o morno é lançado fora. Então não aceite, não, eu vou mais ou menos. Não, vá com intensidade, vá para Deus, viva realmente, seja realmente quem Deus te chamou para ser. Não tenha medo de viver o que Deus te chamou para viver. Eu vou fazendo, eu vou enganando, vou fazendo. Não, faça de coração. Por isso que eu falei aqui da oferta, né? A oferta tem a ver com o coração. Então não dá para enganar a Deus. Às vezes a gente acha que dá, eu vou fazer desse jeito, vou fazer que estou, mas não estou. Não, a gente tem que estar. Ou você é ou não é, diz as Escrituras. Sim, sim, não, não. E se nós escolhemos ser, então nós somos. Agora mesmo o diabo está aí tentando trabalhar a sua mente, dizendo: não, essa mensagem não tem a ver com você, não é para você. Lembre-se, se você não fizer nada, vai se perder e você não vai fazer nada mesmo. Então tome uma decisão, fala: não, eu vou reagir, eu vou me posicionar, eu vou pegar essas coisas, eu vou pôr em prática, eu vou pegar aqui. Inclusive, eu estava falando aqui com os irmãos, né, sobre o coquetel de casais. Eu falei: pega aí seu celular, põe na sua agenda. Aí eu vi na hora que uma pessoa pegou, fui lá e colocou, está lá na agenda dele, eu vi. Tem uma ação prática, fala: não, eu vou fazer, eu vou viver isso, eu sou de Deus, a minha mente é dele, eu vou me posicionar, eu vou vigiar. Se você não fizer isso, você vai sair daqui e vai ficar só com uma sensação. Quando a pessoa perguntar: como é que foi o culto no domingo? Foi uma bênção. Não, querido, você tem que dizer: foi assim, assim. Anote, grave as coisas, põe em prática para você viver. O ciúme de Deus é o zelo de quem te ama profundamente. Deus te chama de volta para a intimidade. Onde você tem negado esse espaço para Deus? Eu peço que você se coloque de pé. Deus diz assim: se eu sou o Senhor, aonde está a minha honra? Então, em nosso coração, que se abra o espaço para que Deus ele domine tudo.
Havia uma canção que a gente cantava, né, na infância, quando era pequenininho assim, dizendo: olha, o inimigo, ele quer só um pedacinho, um lugarzinho, mas Deus diz: não, 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 aqui você não pode entrar, porque Deus te quer por inteiro. Por isso que ele fala: olha, quem ama pai, mãe, filhos mais do que a mim, não é digno de mim. Então ele está em primazia, porque o amor de Deus em nós vai fazer o nosso amor pelo próximo ser muito maior. Abra o seu coração, não deixe o inimigo te enganar. Ah não, porque é isso, as pessoas estão fazendo com intenção. Ah, eu não vou me envolver, porque a vez que eu envolvi, aconteceu isso, aquilo. Claro, você está em uma batalha, todas as vezes que você se envolver, o diabo ele vai tentar te fazer parar, e ele vai tentar fazer que essa ideia é sua. Não fique comprando as ideias do inimigo, porque isso só te faz parar. Você tem prejuízo, as pessoas ao seu lado têm prejuízo. Deus te chama para avançar. A mente que Deus colocou em você é uma mente santa, que diz: eu sou dele, ele é meu, eu estou gastando a minha vida por ele, eu vou viver para ele. E talvez você está tão dominado que você está acuado, porque aquele pensamento que vem, você acha que já até é pecado, e você já nem consegue mais ir diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa porque eu pensei aquilo. É bom a gente pedir perdão a Deus e confessar para Ele, mas Deus nos manda resistir. Então quando vier um pensamento e você fala: Deus, eu pensei tal coisa, resista, fala: em nome de Jesus, esse pensamento não é meu, não aceito. Diabo, sai fora, sai da minha mente. A minha mente pertence a Deus. E comece a louvar, enche a sua mente de glória. Quando vier um pensamento ruim, comece a dizer: glorificado seja o nome do Senhor, que vive para sempre o seu amor leal. Decore a palavra de Deus. Quando a sua mente for atacada, diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha, ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, eu não temerei mal, porque o Senhor está comigo. O Senhor ama-me de forma tão especial. Substitua, né, João 3,16, porque Deus amou o mundo de forma tão impressionante. Diz assim: porque Deus me amou de forma tão impressionante, que Ele deu o seu Filho único para morrer em meu lugar, para que eu tenha vida. Deixe a sua mente ser tratada pela palavra de Deus. Seja quem Deus te chamou para ser. Não deixe o diabo te roubar. Deus, Ele tem ciúmes. Ele quer você com Ele, inteiramente com Ele. Reaja, porque se você reagir, a Bíblia diz que o inimigo tem que fugir. Ele não vai poder ter espaço na sua mente se você reagir e repreender o mal. Se você se submeteu a Deus, a sua vontade, não tem como o diabo ficar aí fazendo barulho. Diga: em nome de Jesus, eu não aceito isso, não condiz com as Escrituras. Ah, mas foi tão ruim o que a pessoa fez. Não interessa, eu fiz coisas piores, o Senhor me perdoou, então eu estou disposto a perdoar e a viver o que Deus tem para mim. Ah, não se envolve não, porque olha só, você se envolveu. Ei, não, em nome de Jesus, eu estou totalmente envolvido, 100% envolvido. O reino é meu agora, porque Ele chegou para mim, eu estou nele, eu vivo nele, eu sou dele. Então a minha vida é para Ele, eu me gastarei por Ele. Deus quer te fazer ir à frente, se posicionar. Resista ao mal, em nome de Jesus. Você pode orar comigo? Faça a sua oração, converse com Deus. Senhor, é tanto barulho, Senhor, lá fora. O diabo, ele chega sutil, ele não se apresenta, mas o Senhor está em todo lugar. Os céus manifestam a sua glória. Oh Deus, quanto tempo nós ficamos sem olhar para cima e contemplar os céus e saber que o Senhor criou todas as coisas. Quantas vezes o medo tem nos consumido, Pai. Nós pensamos: o que vai ser do Brasil, o que vai ser da minha vida, e nós nos entramos em preocupações. Quantos estão amarrados, dominados e querendo só um tempo para ele mesmo, e
a sua vida às vezes é ficar de frente de uma televisão, assistindo filmes, séries, ou preso ao seu celular, com entretenimentos que vêm encher a mente de coisas banais, de porcarias que vão passar. Aí dizemos, não temos tempo para a tua palavra, mas em nome de Jesus eu repreendo essa seta maligna, esse pensamento maligno que tem trazido aprisionamento a tanta gente. Em nome de Jesus, seja desfeito. O Senhor te chamou porque Ele te ama, Ele tem um projeto para a sua vida. Oh Deus, nós somos teus, a nossa vida é tua. Repreenda o mal, a ocupação do mal, que compromete todo o nosso tempo, toda a nossa vida. Nós somos teus, Senhor. Vem, Senhor, e toma o que é seu, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estiver com a